Vamos começar então nossa segunda aula, né? Então, obrigado a todos pela presença aqui. Boa noite, mais uma vez oficialmente. Ahn, então, no mês passado, né, em junho, a gente fez a primeira aula, a gente conversou um pouquinho sobre a parte de brackets, né, controle de torque, o autoligado em si. E hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre planejamento, né? Porque a gente tem um grande problema na ortodontia. A gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. E eu acho que eu aprendi assim, e muita gente já te aprendeu desse jeito também, né? É o famoso, né? Monta aparelho, alinha nivela, pode ver o que a gente faz, né? Às vezes vai para não perder o paciente, né? Para tocar o negócio, ter produção, correr e vambora, né? E a gente percebe que já ficando mais maduro, vai tendo experiência, a gente percebe que muitos casos vão se complicando, né, no meio do tratamento, né? A gente começa bem, vai indo bem, ainda mais quem usa autoligado, né, tem mais essa sensação ainda. Começa bem o caso está indo top demais, está tudo lindo, maravilhoso. Chega uma hora, começa a dar uma enroscada no negócio. E aí desanima, desanda o negócio todo, né? E, e aí complica o nosso tratamento. Então, só para fazer relembrar aqui, né, da aula um que foi a aula do mês passado, para a aula de hoje, né? Então, na aula passada, a gente conversou sobre o aparelho, sobre a movimentação que nossos aparelhos fazem, né? No caso do nosso autoligado, o que que ele tem de vantagem. E se a gente for resumir o autoligado, a grande vantagem dele é a parte inicial do tratamento, a gente começar um tratamento, mas a gente tem pouco controle. Então você começa muito bem e termina muito mal. E aí que a gente fez o link com o bidimensional, que ele começa como todo convencional começava, mas ele tem uma facilidade de finalização. Então a gente juntou o autoligado com o bidimensional e montou uma técnica que funciona muito bem, tanto para você começar quanto para você terminar o caso, né? Então não tem nada de invenção, do nada, não, não, é tudo uma junção de coisas que a gente está fazendo, selecionando o que tem de bom em cada uma das técnicas e monta uma técnica que seja interessante para a gente trabalhar, né? Que seja prática, fácil para a gente trabalhar. Agora, não adianta você ter uma baita ferramenta sem saber o que fazer, né? Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre o planejamento e sobre a nossa mecânica, tá? Mas, basicamente, diagnóstico e planejamento. O que a gente fala, né? O controle não vai começar quando aparece o problema. Às vezes a gente espera aparecer o problema e já desandou tudo, né? Aí você tem que ficar preocupado com as coisas. Então a preocupação nossa, ela tem que ser antes da colagem. A gente fala, né? Quando que começa uma finalização, né? A gente vai preocupado, vamos finalizar, dobra, torque, não sei o que lá, tal, 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 tal. Se você pensar bem a frio, você começa a sua finalização no dia que você cola o aparelho. Na verdade, até antes, né? Quando você planeja o seu caso. Você planejou o caso, você até fez um bom diagnóstico, planejou errado, planejou, depois vai se complicar, não consegue finalizar o tratamento. Então, a ideia é ter uma continuidade, a gente falar muito hoje sobre isso, diagnóstico, planejamento. Então, qual que é o ponto central nosso aqui hoje, né? A gente falou muito de Bibract, né? Até falei agora um pouquinho. A gente falou muito de Bract na aula passada, mas, na verdade, assim, o Bracket, gente, ele não é a solução do problema. E durante muito tempo foi vendido, o Bracket não sei o que lá. Antigamente tinha o Edgewise, que fazia tudo. E ainda faz tudo, né? Quem domina Edgewise é craque, né? Agora, dá mais trabalho. Aí veio as técnicas Straightwares, facilitou nossa vida. Aí veio o Straightware precisões, inúmeras precisões por aí, cada um com a sua vantagem e sua desvantagem, mas a verdade é que foi muitas vezes usado o Bracket como uma solução. Surgiu uma precisão que resolve tudo. Aí veio o autoligado lá, nossa, o autoligado resolve tudo para você, não precisa fazer mais nada. E agora o alinhador, mesma história, né? Não, manda para a empresa lá, vende alinhador que resolve o seu problema. E a gente sabe que não é assim, né? O Bracket, assim como o alinhador, ele é uma ferramenta para a gente. O sistema, que é o raciocínio. Então a gente tem que ter tudo. A gente não vai ser um colador de brackets, né? A gente vai usar um bracket como uma ferramenta. Nós não somos vendedores de brackets.
O pessoal vai, mas quanto custa? Eu vou cobrar meu tratamento em cima do valor do bracket. Gente, não tem o menor sentido isso. Assim como o alinhador custa muito mais caro, mas nosso custo, nosso valor para ser cobrado não é em cima do material em si. A gente não vende material, a gente vende tratamento. E o bracket, o alinhador, ele é uma ferramenta que a gente vai usar para esse tratamento, tá? Então a ideia aqui é trazer o raciocínio que a gente vai ter que fazer, né, que a gente faz, na verdade, antes de começar a colagem. Quando chega a fichinha do paciente, né? Para quem não me conhece, né, eu sou Daniel Salles aqui de Poços de Caldas, ortodontista, já tem um tempinho aí, né, um chão de experiência. Nós criamos um sistema chamado Lumen Ortho System e é o que eu estou mostrando para vocês aqui durante essas aulas, né? Tem dado cursos para ortodontistas aí, né, durante esse período aí. Então, aí, esse Lumen Ortho System nada mais é do que uma metodologia, um sistema de trabalho que foi criado para facilitar a nossa vida, tá? A ideia é trazer raciocínio para a gente, não vender o material, vender braço, vender alguma coisa, tá? Então, o que que a gente vai ver aqui hoje? Aqueles casos, né, que você olha, esse caso aqui é simples, é um caso tranquilo, né? Aí, dali a pouco, começa a complicar o caso, começa a ficar enroscado, o caso não anda, né? O simples for difícil. A gente fala muito, né? Começar o tratamento é fácil, o duro é terminar, né? Vários casos que a gente planeja, né? A gente planeja mal e aí falha mecânica. Então a gente se complica no meio do caso, por muitas vezes falta de planejamento, né? Como que a gente vai transformar as nossas informações clínicas em uma decisão? E por que que o diagnóstico não é só uma lista de problemas? A gente fica preocupado, a gente tem isso, isso, isso. Não, vamos entender melhor o que que o diagnóstico vai trazer para a gente poder ajudar o nosso paciente, né? E trazer a nossa lógica de planejamento para a gente começar o tratamento, né? Planejar tudo antes de começar efetivamente a colar um braço na boca do paciente, né? Então a ideia não é ficar discutindo o que que eu vou olhar, mas para que que eu estou olhando aquilo? Para que que me serve essa informação, certo? Então vamos lá. Qual que é, a dor clínica real, né? É aqueles casos, começa muito simples, mas é a cada consulta que vem tem uma dificuldade nova. Aconteceu uma coisa que você perdeu o controle, saiu da seu comando ali, tá? A gente tem muito essa dificuldade. E geralmente quando você observar é porque falhou lá no planejamento. Eu achei que era só pegar, colar o braço e alinhar esses dentes aqui e resolve o problema. E aí você vai ver que o caso exigia muito mais que isso, né? Quem já passou por isso já? Quando a gente começa, a gente passa muito por isso, né? Eu lembro certinho que a gente ia nos cursos, aí o pessoal já com aquelas pastas lá e a gente ficava, vamos montar, alinhar, nivelar, tal. Dali a pouco o caso começa a desandar, você não tem controle. Além disso, né, tinha aqueles casos complicados que a gente, como novato, não, vou pegar esse caso, tem que pegar caso, né? O professor orienta a gente, não pega esse caso aqui não, né? Você não está pronto para isso. Já peguei, já montei esse caso aqui. Quem nunca fez isso? Não é? Só a experiência que traz pra gente isso, né? Que não tá, né? A questão é diagnóstico, né? Que a gente fala, né? O caso não complica só quando falha a mecânica. Muitas vezes ele complica porque a gente planejou errado. A gente não fez um bom diagnóstico. A gente fez um diagnóstico incompleto. Faltavam informações ali. E até um tempo atrás a gente não tinha tantas informações de diagnóstico mesmo. Hoje a gente tem ferramentas absurdas de diagnóstico. Tem que pedir em todos os casos? Não, mas ou seja, a gente tem que saber em quais casos eu preciso de uma ferramenta mais precisa, mais elaborada, e quais casos não. Isso que é importante, né? Então, o que a gente fala no planejamento não é uma burocracia, né? Não vai lá, faz a pasta e pronto, né? É uma proteção clínica nossa, desde que a gente saiba usar essa documentação, né? E aí que, né, muitos casos começam a complicar, né? Quando complica os casos? E aí vamos fazer uma lista de coisas aqui, né? Muitas vezes, né, a gente não ouve a queixa principal do paciente.
A gente manda ver a documentação, às vezes não foi nem você que pediu, você vai numa clínica grande, né? É uma pessoa, é uma outra dentista que avalia o caso, vai lá, pede a pasta, você vai fazer uma avaliação, chegou a pasta para você, mas você nem viu o paciente ainda. E aí você não sabe o que ele quer, né? Você não sabe qual é a queixa dele. Então você faz um baita de um planejamento enorme com um monte de coisa, e às vezes o paciente vai querer fechar um diastema. Ou o contrário, né? Você diminui a grandeza do caso, né? Simplifica demais o caso, e o paciente tem uma questão maior envolvida. Não vamos ver um casinho aqui já já sobre isso. Então, é fundamental nós que vamos tratar o paciente como ortodontista, fazer a primeira avaliação do paciente, até antes de pedir a documentação. Muito importante. Ouvir a queixa principal dele. E também tem aqueles casos, né, que a queixa principal vira o único diagnóstico. Ah, vou fazer só o que ele quer. Se ele te contratar só para isso, ok. Mas muitas vezes você tem que fazer, mostrar para ele mais coisas. E o que a gente percebe muito também, o paciente só quer uma coisinha. Só que ele tem um monte de coisa para fazer. Mas o que incomoda ele hoje é só aquilo. Ah, então tá, só isso é fácil de fazer. Você resolve aquilo lá em 4, 5, 6 meses. Ah, não, agora eu quero mais aquele outro. Mas agora é outra coisa. Não, mas tá montado, já continua. Ah, não, agora eu quero aquela outra coisa lá. O negócio agora não tem fim. E aí você planejou uma coisa para você resolver aquilo, causa outro problema, não é? E aí vira uma bola de neve. Então, o diagnóstico, né, a queixa principal, ela tem que ser ouvida, ela é o mais importante de tudo, mas ela não é a única ferramenta sua. Você não vai tratar só aquilo, né? Nós já conversamos agora um pouquinho, né? Pede a documentação por rotina. Ah, manda vir lá. Eu quero fotos assim, assim, assim. Quero pan tele, periapical, tá lá. Quero traçado X, Y, Z. Pede um monte de coisa lá. A gente nem vê nenhum às vezes, né? Pede nem sem precisar, vira uma rotina, né? A gente não sabe que não usa todas as ferramentas que estão ali. Ahn, Também tem aqueles casos, né, que quando todos os problemas parecem ter o mesmo peso, é tudo igual, e a gente sabe que não é. Tem problemas que são mais fáceis de ser resolvidos, outros são mais complexos. Quando a mecânica é iniciada antes de se definir o objetivo, né, o que a gente falou agora um pouquinho, né? Vai lá, monta, depois eu vejo o que eu faço. Aí você não sabe o objetivo final, complica a sua vida. Aquela ânsia de querer pegar o paciente, começar logo o tratamento. Quando o controle só é pensado quando aconteceu alguma coisa de errado, também é muito comum ver isso, né? Começou, tá, resolve uma coisa, daqui a pouco desandou o caso, e aí complica a nossa vida. Bom, então vamos lá. Primeiro erro grande, né? Tratar a queixa, de novo, né? Falamos, tratar a queixa principal sem entender a causa disso. Então você até ouviu o paciente, né? A queixa é o ponto de partida. Só que ela não é o seu único guia. Tem coisa ali por trás. Tem coisa a mais. Então senta na cadeira com o paciente e conversa com ele. Vai perguntando mais coisas, vai puxando. Não tenha pressa. A primeira consulta ela é a mais importante de todas. Marca um horário grande para isso. E aí, né, tem vários pontos de vista. Eu, particularmente, eu acho que a gente deve, eu cobro, a gente deve cobrar na primeira consulta, porque ela é a mais importante de todas. Ah, mas o paciente não vai pagar a primeira consulta. Gente, mostra para ele o resultado. Dá aquela primeira consulta de excelência para ele. Ele vai te perguntar depois quanto que é, pô, mas só isso. Claro que é tudo muito relativo, né? E tem pessoas que não vão vir mesmo pelo preço. E aí aquela pergunta, você quer esse paciente para você? Esse paciente que vem pelo preço? É aquele que vem pelo preço, ele vai pelo preço também. Não tá te dando valor. Ele já ligou num monte de gente. Se ele encontrar um cara que faz mais barato que você, ele vai mudar. Quem já passou por isso já? Aí faz aquelas manutenções, né? Aí faz manutenção. Aí é outra discussão grande, né? Vamos fazer manutenção. Tá, aí manutenção, você foi lá, estudou o caso, planejou bonitinho, tá tudo certinho. Vamos começar o tratamento. Tá, beleza. Começou, pensou pra caramba, dá 4, 5 meses, o paciente tá indo embora para outro dentista. Aí eu pergunto, você vai cobrar o quanto dele? Ah, você vai estar lá no seu contrato, né? Tem cláusula, não sei o que e tal. Aí eu pergunto, tá, você cobrou a manutenção, cobrou sua consulta, ok. Quanto você cobrou pelo seu diagnóstico e planejamento? Quanto que ele custou para o paciente? Porque foi um trabalho que você fez, não foi? Você não trabalhou?
antes de montar o aparelho nele? Quanto custou isso? E se parar para pensar, é a parte mais importante de todas. Não é o assunto de hoje, mas acaba sempre trazendo esse assunto. Depois a gente pode fazer uma aula só para conversar sobre isso. Mas é um ponto que eu acho muito importante e é um ponto que eu vejo que desvaloriza muito a ortodontia. A ortodontia hoje ficou, né, bem, sei lá, tá meio. Eu noto que tem melhorando um pouquinho, mas um tempo atrás estava bem sucateada, né? Era só preço, não cobra aparelho, manutenções absurdamente baratas, não cobra nem custo no consultório direito. Aí tem clínica que monta. Tempo atrás eu ouvi, não sei que uma aluna me comentou que uma pessoa montou, não sei se foi 6, 7 aparelhos no mesmo dia. Falei, gente, como é que você dá conta de fazer isso? Não é tempo hábil, como é que foi essa colagem, né? Como é que vai andar isso daí? Né? Parece que não, isso não é ortodontia, desculpa, mas isso daí é colabract. Aí né, E aparece casos, com certeza vocês têm casos também aí, de pacientes que foi para esse tipo de tratamento e acaba vindo, né, com coisas escabrosas, né? Cada coisa que acontece que, enfim. Mas voltando para o tópico nosso aqui, é muito importante a gente ter isso, né, a questão da importância da primeira consulta. Então, senta com ele, entende o que ele quer, qual que é o problema dele, vai a fundo, né? Porque a gente fala, né, a dor do paciente, ela vai orientar a nossa comunicação com ele, tá? E aí o diagnóstico e a dor dele faz parte desse diagnóstico, e isso vai orientar a gente na decisão, tá? Mas não é só isso que a gente vai usar como ferramenta, tá? Outra coisa, né? Confunde o diagnóstico com lista de problemas. Então você vai lá e faz aquela listinha de problemas, né? Ah, o paciente tem apinhamento, classe 2, 3, 1, mordida aberta, tal. Isso daí, gente, claro, é fundamental, são achados, né? Só que o diagnóstico não é só falar, ah, é classe 1, classe... Não. Vamos entender qual que é a relação disso com a causa. O que está acontecendo? Por que ele é classe 2? Por que ele é classe 3? Por que está aberta essa mordida? E até um tempo atrás era tudo genético, né? Ah, a genética dele é assim e tal. Então, se é assim, não tem que fazer. Se é genética, né, não tem que fazer, né? Você faz, dá pra fazer e acabou. E é até cômodo falar isso, né? Ah, é genética, porque já tá tudo feito, já não tem como melhorar, né? E a gente cada vez mais sabe, a gente percebe que a genética, claro que tem importância, mas percentualmente é muito pouco em relação ao que os fatores externos têm de relevância na maloclusão. E a gente percebe que o quanto está aumentando o índice de maloclusão. O que a gente come hoje? Como é que os bebezinhos são criados desde novinho lá, né? Quanto aumenta no peito, né? Por muito tempo, tem aquela transição para alimentação. Quantos que mastigam de verdade, né? Não vou entrar aqui em discussão de sociedade, né? De cultura, tal, que isso é outra questão, de certo ou errado. Mas a questão é que fisiologicamente a alimentação do ser humano mudou muito. Os hábitos do ser humano mudaram muito. E agora com o celular, então, gente, nossa mãe, pessoal, tá todo mundo com a cabeça para frente, inclinado. Então nós estamos todos alterados, né? E isso influencia diretamente nas maloclusões, tá? Muito mais do que a gente imagina. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a relação dos fatores externos, né, da epigenética, em relação às maloclusões, tá? Então, o diagnóstico é a gente entender qual que é a relação entre a causa, o que está causando o problema, quais são as consequências que a gente está vendo ali na boca dele, tá? E o que é a prioridade. Esse problema, eu consigo resolver sozinho? Preciso de uma ajuda de uma fonoaudiologia, de um otorrino, de outro profissional da área que ajuda a gente nisso, né? E a gente tem que estabelecer uma hierarquia dos problemas, senão fica todo mundo igual, fica tudo igual, né? Então, diagnosticar não é só a gente identificar o problema, é hierarquizar, fazer por passos ali, separar o que que é mais importante, o que que não é tão importante, o que que tem que fazer primeiro, o que está causando o problema para começar a agir antes, né? Terceiro erro, começar a mecânica sem ter um objetivo final. Ah, se eu não sei onde eu vou chegar, né? Qualquer movimento é válido, né? Aquela história, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né?
Então a gente tem que saber o norte, não é só montar o aparelho para ver o que a gente faz. E aí, a gente também foi treinado a seguir umas sequências, né? Ah, vamos começar com um arco tal, fazer assim, 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 assim e tal. Tá, a gente pode até usar um padrão para isso, mas não é o mais importante, tá? Não é o arco que vai definir o tratamento, é o objetivo que a gente tem no tratamento que vai definir qual arco a gente vai usar. Quando eu mudo de arco? Ancoragem. Eu vou precisar de uma ancoragem absoluta? Ah, não, ancoragem relativa já me serve, tá? Vou usar elástico? Vou usar quando? A gente mostrou na aula passada, para quem estava na aula passada, a gente mostrou um caso que a gente começou a usar elástico desde o primeiro dia. E aí, nossa, montar elástico desde o primeiro dia, né? É uma coisa assustadora, né? Mas a gente mostra por quê que a gente faz isso. Levante de mordida, precisa ou não precisa? Qual que é a altura desse levante? Aonde ele vai ficar? Posterior? Posterior, tá no primeiro molar, segundo molar. Ah, não é um levante anterior. Vou começar com o levante posterior, terminar com o levante anterior. Então, nossa mecânica, ela vai obedecer o nosso plano. Não é ela que vai criar o plano. Eu não vou fazer um planejamento de acordo com a mecânica, não. Eu tenho que seguir isso daqui. Não, quem vai mandar para a gente é o nosso planejamento. O que que o tratamento pede? E aí, é uma pergunta que eu ouço muito aqui do pessoal, né? Como a gente usa muito poucos arcos, a gente mostrou na aula passada, a gente usa quatro arcos, tem casos que a gente termina com dois arcos só. E o pessoal pergunta, eu tenho que chegar até o último arco, 18 por 25 de aço? Eu falo, não, não precisa. Se o seu caso está pronto antes, você entendeu a causa, você resolveu o problema antes, por que que você tem que protelar mais? Não tem necessidade disso. Então, você não tem que ficar amarrado à sua sequência de arcos, né? E sua sequência protocolar que você aprendeu ali. O que manda para a gente é o plano. O que que a gente definiu? O que que tem que ser feito, né? Então, a biomecânica, né, ela deve ser a consequência do diagnóstico. Então, primeiro o diagnóstico, planeja a minha biomecânica de acordo com aquilo que eu quero que aconteça, certo? E nós, né, conversamos lá, deu uma introduçãozinha lá no começo sobre isso, né? Pedir documentação sem saber o que quer. Então a gente vai lá, pede a pasta e vamos seguir o que está lá. Está amarrado aos traçados ali e tal. A gente estava conversando até um tempo atrás sobre isso, né? Traçados, eu acho que a gente. Eu, particularmente, não gosto muito de traçado, não uso nenhum traçado fixo, tá? Não fica amarrado a números. Eu gosto de olhar subjetivamente. Apesar que às vezes é bacana você olhar ali, né? Te dá uma clareza de alguns detalhes ali. Ah, meu ANB, enfim, né? Vou olhar vários detalhes ímpar. Eu gosto particularmente do POEF, não sei se vocês conhecem o POEF. É uma linha muito bacana que ajuda a gente a ver se eu preciso, por exemplo, instruir dente anterior, instruir posterior. Ajuda muito a gente nisso, na questão do sorriso do paciente. Mas analisar esses dados, os seus traçados, seja lá qual que você use, com cuidado, né? Porque lembrar que aquilo ali é uma média. E seu paciente é uma média, porque é uma média feita num estudo de inúmeras pessoas, foi feito um cálculo ali, mas qual que é a margem de diferença para um lado para o outro? Se você quiser colocar todo mundo naquela média, e outra, aquela média foi calculada em cima de qual padrão facial, em qual raça, né? Qual genética do paciente, qual etnia. A gente tem variações enormes. Então, o que pode ser uma biprotrusão para o paciente, para o outro pode ficar lindo, e vice-versa. Então, muito cuidado, né, de ficar amarrado ali aos números. Antigamente a gente usava muito nessa cefalometria, ficava amarrado ali e beleza. A gente brinca até assim, né? Vamos, ficar lindo, determina lindamente o caso, para tirar foto litoral. Mas tira a foto do rosto do paciente, muitas vezes vira um monstrinho, né? Você envelhece o paciente. Fazia muita extração antigamente. Então, a documentação e os dados que ela fornece para a gente, ela não decide sozinho para a gente. Nossos exames, eles têm que responder a sua pergunta clínica. O que você quer? E se pedir exame sem interpretar, saber interpretar, é só papel acumulado. Hoje em dia nem papel é mais, né? Tudo arquivos no computador. Mas é só coisa, é só ocupando o espaço à toa, né? Então, você pedir muita informação não quer dizer que você vai fazer um planejamento melhor, tá? Quantidade aqui não é igual à qualidade. E aí a ideia é a gente
criar um protocolo, uma lógica para aplicar esse uso, né? Então, organizar tudo antes de movimentar. Decidir tudo que tem que ser feito antes de executar. Eu brinco que é como se fosse um planejamento de um alinhador analógico, né? No alinhador você vai lá, você vê no software lá que vai ficar no final. Aqui você pode até fazer isso, não precisa, mas você pode fazer isso. Mas você está já olhando, pensando em tudo antes, quando você for colar o primeiro bracket, você já sabe, ó, vai, a ideia é acontecer isso para fazer isso, isso, isso. Esses são os objetivos. Então, quando a gente está falando da documentação, né, o problema muitas vezes não é a falta de informação. Então, você tem lá até, às vezes, boas radiografias, fotografias, até tomografias, escaneou, tem o software melhor do mundo, fez aquelas análises, um monte de coisa, né? Põe até na IA para poder te ajudar a fazer um diagnóstico, enfim, você faz aquele monte de coisa. Só que o desafio continua sendo aquele, né? Tá, beleza. Como é que eu faço isso acontecer? Então, o primeiro problema é entender o que está acontecendo. O segundo problema é, entendi, tá. Como que eu vou resolver isso? O que que eu posso fazer? Ok, tá tudo certo. Como é que eu vou executar isso daí? Aí que vai entrar a ferramenta, tá? Então, por que que a gente criou, né, tudo isso daí? Para a gente ajudar a gente a organizar o nosso caminho, tá? Entre o que a gente tem de informação, para a gente em cima das informações, trazer a nossa decisão. Aí, em cima da decisão que a gente tomou, baseada na informação, pensar na nossa mecânica, que vai ser pensada no controle. O que contém de controle de, no caso, controle de torque, por exemplo. Precisa ou não precisa? Para a gente chegar no resultado que a gente quer, né? E a ideia aqui não é defender um aparelho. Nós mostramos na aula um, né, o aparelho que a gente usa. Mas não é que ele faz tudo para a gente, tá? A ideia é a gente organizar tudo isso para ele ajudar a gente a executar. A gente ouve muito assim, né? Na ortodontia, o ortodontista é o piloto. Não adianta você ter um baita carro na mão, você vai dirigir. Te brinca, né? Um carro velho te leva no mesmo lugar que uma Ferrari te leva. Claro, com outro conforto, outro tempo, mas te leva lá. Então, antes você ter uma ferramenta ruim, mas saber o que fazer, do que ter uma ferramenta muito boa e não saber o que fazer. Então, quem comanda somos nós. E a gente tem uma tendência, muitas vezes, de inverter isso, né? De passar a responsabilidade, vamos dizer assim, né? O custo, tudo, para o aparelho. Ah, vou usar para os pacientes, vou ter que cobrar mais caro porque é um autoligado. Acho que comentei com vocês já. A gente pode também falar sobre isso futuramente. E eu falo isso já faz mais de 10 anos já. E até hoje ninguém me desmentiu. Então eu continuo falando. O dia que alguém me provar o contrário, aí eu paro de falar. Mas eu falo que assim, se você comparar o preço do autoligado com o preço do convencional, ele é muito mais caro. Sei lá, em torno de 4, 5 vezes mais caro, não é? Eu não sei quanto está custando hoje o convencional, mas o custo do material em si é muito mais caro, não é? E eu consigo provar para vocês por conta matemática, tá? De igual um mais um igual a 2, e eu faço isso faz 10 anos, e eu quero que vocês me desmentem, se for possível, mostrar que, apesar do material custar muito mais caro, ele é muito mais barato para a gente num tratamento. Ele é muito mais lucrativo para a gente. Porque, de novo, a gente fica amarrado ao custo do material. Quando a gente entende que o material é uma ferramenta e que a gente sabe trabalhar com ele e que sabe usar ele a nosso favor, a favor do paciente também, a gente entende que a gente começa a perceber que ele sai barato para a gente. Tá? Também é um assunto longo, a gente pode falar sobre isso futuramente. E é um assunto, na verdade, que é muito valioso, porque tá, a gente está falando de técnica, planejamento, tal, tal, tal. Mas, gente, a gente quer ganhar dinheiro, né? A gente quer facilitar a nossa vida, né? Nosso objetivo, além de tratar bem os pacientes, tudo é ter um retorno financeiro. A gente precisa disso. E, e quando a gente entende o que a ferramenta traz para a gente de vantagem, poxa, vale a pena demais, tá? Mas a gente conversa mais sobre isso futuramente, tá? Então, o que que é o nosso sistema, né? O nosso Lume Ortho System. Então, nós falamos na aula passada que é o Lume Brackets, que ele traz para a gente facilidades na mecânica e o nosso controle. Nosso Lumiplan, é o que nós estamos comentando aqui hoje, que é o fato de planejar o tratamento,
Diagnosticar, planejar, trazer a decisão para a gente antes de começar a executar. Pensar em ancoragens, quando necessário. E a gente sempre trabalha com ancoragem, né? Só que às vezes é uma ancoragem absoluta, às vezes é relativo. Mas sempre tem que ter ancoragem. Lumimio, que a gente fala que é a questão muscular envolvida. O que que a função vai ter a ver com a estabilidade do caso. Então, vamos ver um casinho aqui já já sobre isso, tá? E a questão de alinhadores, que eu particularmente também não fico amarrado. Nós não somos vendedores de marca nenhuma, nós somos ortodontistas. E assim como o bracket é uma ferramenta, o alinhador é uma ferramenta. Então, o foco não é vender X, Y, Z. Não, o foco é ter uma ferramenta boa que me faça tratar o paciente. Então a ideia não é falar da marca tal, não sei o que lá. Não, a ideia é o quê? Pô, esse caso é indicado para alinhador? Quais movimentos são bons para alinhadores, quais não são? Tá? Então esse que é o nosso sistema, tá? Então, lá na aula um a gente falou dos brackets e hoje a gente vai falar basicamente do sistema de planejamentos, certo? Então, a ligação das duas aulas, né? A primeira, como a gente vai movimentar com mais controle, baixo atrito, controle de torque, e hoje, o que que eu tenho que fazer antes, né? Diagnosticar, ter objetivos e planejamento. E aí, quando a gente começa a ver isso, a gente começa a entender o que que é o sistema. Não é só uma parte picada da outra, é tudo conectado, tudo ligado, é uma engrenagem, né? A gente fala, né, planejar, né? Transformar tudo que a gente pensou ali, todas as informações em decisão. Então, primeira consulta, como a gente conversou já, é fundamental, é a parte mais importante de todas, tá? Fotografias, eu incentivo muito o pessoal a fazer a fotografia. Tem radiologias que traz umas fotografias para a gente absurdas, né? E mesmo que venha bem feito, a gente aqui no consultório você percebe que você treinando, né, bem treinado, você faz umas fotos com uns detalhes diferentes, você consegue, por exemplo, fotografar coisas a mais do que a radiologia te manda. A radiologia ela é uma empresa que vai lá, faz o que você tem que fazer, acabou. A ideia aqui é você ter diferenciais, tratar paciente de maneira diferente, né? Fazer essa documentação, nosso diagnóstico, considerar muito a face e o sorriso como fundamental para o tratamento. Claro, relação funcional e os nossos objetivos clínicos, né? Então aí sim, depois disso tudo, que a biomecânica ela vai parar de ser aquele negócio que a gente fazia antes de tentar ver se deu certo e não deu, depois ele corrige e vai ser uma consequência, ela vai ajudar a gente no final. Então, antes de colar o aparelho, antes de tudo, o que que eu tenho que saber? Tá? O que que eu tenho que corrigir nesse caso? O que que tem que ser corrigido? O que que tem que ser preservado? Quais movimentos que eu quero? O que que é desejado aqui? E quais que eu não quero? E fala muitas vezes o que eu não quero que aconteça é mais importante do que aconteça. Porque eu vou resolver um problema e causar outros. E aí? Esse caso, ele tem que ter uma expansão? Tem que ter uma retração individual ou em bloco? Tem que intruir? Eu tenho que só alinhar? O que que eu tenho que fazer nesse caso? O controle vertical, ele é importantíssimo nesse caso? Não, não é tanto. A gente falou agora um pouquinho. Na ancoragem dentária, ela é suficiente? Ah, não, eu preciso de uma ancoragem esquelética aqui. Eu tenho que saber tudo isso antes. Não posso chegar depois e ver, né? Até posso, mas vai te trazer problemas. Vai te complicar, vai te atrasar tratamento. Você vai ter que refazer trabalhos. Vai demorar muito mais tempo. O paciente vai perceber que você está inseguro. Então você tem outros problemas. Uma coisa que a gente não aprendeu muito, né, é a influência da musculatura no tratamento. O quanto que ela influencia. Por isso que a gente trabalha cada vez mais com fonoaudiologia junto com o otorrino. É muito importante a gente ter esses profissionais perto da gente, porque a musculatura é fundamental. Quando a gente vai falar do Mimio, vai te falar muito sobre isso também. Então, a primeira consulta, né, conversamos, né? Vamos entender a dor desse paciente, o que que ele tem ali de verdade. Separar o que que é estética, o que que é função, o que que é saúde. Claro, a gente tem que entregar tudo isso para ele. Mas no caso dele, a queixa dele é estética, mas ele tem uma questão funcional mais importante que a estética, ou ao contrário, analisa qual é o problema dele, que a gente falou no comecinho, né? Analisar o que que ele quer com os problemas que ele tem de verdade. Observar face, sorriso, como que ele fala, e quando você pede uma documentação que vem fria, você nem viu o paciente direito, você não consegue perceber isso.
Você não viu ele falando. Você vê a foto lá, tem uma mordida aberta. Aí tá falando aqui com a lingona aqui na frente. Claro, você já imagina na documentação. Só que esse caso, você vai tratar ele, você vai ficar brigando com essa língua dele até quando? Sozinho você dá conta de tratar? Então são coisas que a gente tem que pensar. A respiração do paciente, como que ele está respirando? Ele respira bem pelo nariz? É um respirador bucal? Mais grave, menos grave? Como que ele é? Importantíssimo identificar as expectativas do paciente e os limites da colaboração dele. Tem aqueles pacientes que quer um negócio que não vai acontecer nunca. Ele está pedindo para você uma coisa, você fala assim, putz, não tem ninguém vai entregar para ele o que ele quer. Porque não, às vezes, né, enfim, ele quer uma coisa impossível. E tem pacientes assim, não tem? Aquela expectativa irreal. Cuidado com isso. Aí fica preocupado, pega o paciente. Você está ferrado com ele depois. Que ele vai achar milhões de problemas. Então, cuidado com isso. Esse paciente é um paciente colaborador, acontece muito com o alinhador isso, né? Alinhador é demais isso daí. Ah, é que lindo, maravilhoso, tá, pô, os caras dão 2 meses usando, não aguento mais usar esse negócio aqui. Ou então, ah, não, só uso de noite. Não, você sabe como vai funcionar. E aí, só que ele comprou, pagou caro, e aí? Ele vai te cobrar resultado. Como é que você vai dar resultado uma coisa que você não está participando diretamente? É muito difícil. E aí, conforme você vai conversando tudo isso, começa a construir com o paciente a sua autoridade com clareza. Ele vai começar a ver, pô, esse cara sabe o que tá falando. Esse cara tá entendendo o que eu quero. Esse cara consegue me entregar o que eu quero. Ou não, não consegue, né? Às vezes a gente não quer tratar esse paciente também. É aquele paciente que tem uma expectativa irreal, o cara que você percebe que não vai colaborar. Então é importante você mostrar para ele tudo isso, tá? Ahn, Fotografia, né? Nós começamos a mudar um pouquinho, né? Enxergar tudo antes de dar opinião em tudo. Então olhar bem, face, sorriso, exposição dentária. Muitas vezes na fotografia você enxerga melhor, né? Aquela parte estática, a avaliação dinâmica é muito melhor, mas é bom você ter né, as fotografias bem feitas para você avaliar melhor, no caso, por exemplo, de uma assimetria, umas inclinações que você não percebeu, ou então que o paciente está percebendo já, e você não consegue ver bem, porque está vendo toda hora isso daí. É fundamental também você comparar a evolução do seu tratamento, tá? Eu falo assim, eu sei que é um saco, é difícil, mas se possível, fotografe todas as consultas, ou boa parte delas. Porque o paciente não está vendo, está todo dia se olhando lá. Aí ele fala, não está funcionando. Mostra a foto do começo daqui de 4, 5 meses atrás para ele ver. Nossa, é verdade, quanto que mudou. Mas o paciente não está vendo isso. Isso ajuda demais a sua comunicação, valoriza o seu trabalho, né? Não sei se vocês fazem isso, mas o que eu faço sempre, por exemplo, quando o paciente vai começar a usar um elástico, eu fotografo e enfim, antigamente a gente põe no saquinho, eu anotava no saquinho e tal, depois pegava o celular do paciente, tava a foto no celular dele, né? O que que eu faço? Funciona muito bem, tá? O pessoal adora e valoriza muito o nosso trabalho. Tira a foto do seu, se você tiver câmera é muito melhor, né? Mas tira a foto, né, do seu celular que seja. Monta uma artezinha, gente, simplesinha no PowerPoint, em qualquer lugar, né, no Canva, qualquer lugar que você monta uma artezinha com o seu logo do consultório, tá? Põe a foto ali do lado e escreve lá, ó, nome do paciente tal. Usar o elástico, tamanho tal, de tal jeito, com a foto do lado ali mostrando onde que usa. Escreve ali, ó, trocar o elástico toda noite. Aí você, né, você usa o seu protocolo normal de troca, mas manda para ele no celular dele uma arte montadinha com o seu logo. É super simples fazer isso. Você monta uma vez só, depois é só copiar e colar. E ficar atento para não errar o número de elástico, vai mudando o número de elástico lá para não pôr errado, tá? E outra vantagem disso o paciente acabou o elástico, perdeu o saquinho de elástico. Você não está no consultório, está só a secretária do consultório. Não tem problema, ela sabe qual que é. Tá a imagenzinha ali, você não anotou no sistema. Sei lá, não anotou. Tá ali a imagem ali, ó, tá aqui, ó. Dá o elástico tal, não tem dor de cabeça. O paciente não tem desculpa para não usar. Ele sabe qual que vai usar, se ele perder, tem onde pegar mais elástico, sabe qual elástico que é, sabe onde usar, tá olhando na boca dele, não é um manequim, é a boca dele que tá ali. Então, só não usa porque não quer mesmo, tá? Mas você elimina
objeções dele para isso. E aí aqui, ó, né, torna a gente menos dependente da memória clínica. Nós vamos discutir um caso clínico. Ah, é assim. Não, eu acho que deixou desse jeito. Não, não assim que funciona, né? Então, tira foto, né, em momentos estratégicos do tratamento, ajuda muito a gente, né? Fotografia, para a gente, hoje é uma ferramenta fundamental. Agora, da computação, ela não vai decidir para a gente sozinho, né? A gente já sabe, na panorâmica, ela vai mostrar um panorama. Nossa, não sei na cidade de vocês aí, mas tem gente que faz planejamento, monta a planilha com a panorâmica na mão. E tem uns que nem isso faz, né? Mas enfim. É, eu falo assim porque eu não esqueço, tem um paciente que veio aqui, tá finalizando agora, mas paciente com um monte de astema sobre a mordida e com só o primeiro pré. Aí fala, extraíram o segundo pré, né? Não entendi o que aconteceu, mas uma baita sobre a mordida e tal. E o pai do moleque puto da vida, xingando e tal. Aí eu falei, não, eu preciso disso, disso, disso. Não, não queria fazer, não, todo mundo com a mão, né? Aí veio a panorâmica dele. Tava lá os segundos prés bonitão, impactado. Aí eu falei, eu não sei se. Não sei o que é pior, né? Se o cara que montou o aparelho não pediu nenhuma radiografia, que eu acho mais provável, ou o cara pediu uma panorâmica, não viu, ou pediu, viu, fez que não viu, não sei o que aconteceu. Sei que o paciente estava 1 ano de aparelho, colado de pré a pré, desse jeito, e enfim. Aí, para explicar para depois fazer uma tomografia, então, deu o que fazer. Mas aí depois ele veio, fez e o caso está andando. Está praticamente pronto. Você já viu o caso dele depois? É um caso que eu usei uma mini placa palatina. Não sei se vocês já viram isso. Uma mini placa que a gente coloca no palato, a gente mesmo instala. E ela é bem versátil, porque a gente consegue fazer intrusão, consegue fazer distalização, consegue distalizar e intruir. Ela faz bastante coisa, consegue mesalizar, você faz muita coisa com ela, tá? É bem interessante. A teleradiografia, ela ajuda a gente também, mas obviamente não vai substituir o que a gente está lendo clinicamente. Então você faz uma tele, faz um traçado. Ah, fui lá ver que aqui está me dizendo que tem que fazer 4x. Você está vendo que a boca do paciente vai ficar feio. Você vai envelhecer o paciente. Escaneamento, lindo, maravilhoso, tecnológico e tal, mas não vai explicar para a gente a função, não está vendo nós funcionando ali. Tomografia, maravilhoso também, vai te dar mais informações, tá? Agora, a gente tem que saber, nós vamos decidir o que que a gente quer, né? Aí aquela pergunta que tem muito hoje em dia, né? Quando que eu peço só o 2D? Ah, não, eu pedi só tomografia a partir de agora. Assim, claro, o mundo ideal seria pedir tom para todo mundo. Agora, quem consegue fazer isso? Seus pacientes vão aceitar fazer tomo toda hora? Custo mesmo, né? Eu imagino que daqui a um tempo cai o preço, né? Já está caindo já, na verdade, mas ainda é muito diferente. Agora, uma coisa é assim, eu quero pedir para todo mundo, seria ideal, mas precisa financeiramente? Precisa isso? A gente sabe que não, né? Então, quando eu peço 2D, já é protocolo, nossa, todo paciente vem com 2D, né? Panorâmica, tele. Eu, particularmente aqui no consultório, eu gosto de fazer minha documentação. Então, o paciente marca avaliação, eu peço para ele PAN, tele, peripicais, e eu faço aqui as fotografias e escaneio. Ah, não tenho scan, pede na radiologia. Ah, não gosto de fotografar. Tudo bem, pode pedir na radiologia. Mas eu acho muito bacana a gente, como eu falei no começo, né? Fotografar aqui, porque ajuda muito a gente ver a dinâmica, né? E mais coisas vamos falar aqui já já. Agora, quando que é importante o 3D? Aqueles casos de assimetria. Aí você pega uma teleradiografia, você vê lá aquelas 2 linhas de mandíbula. Já viram isso, não? Um monte de vezes, não foi? Aí a gente vai fazer o traçado. Qual que a gente marca? Qual das duas que a gente marca? A mais alta ou a mais baixa? Ah, do meio, né? A gente marca o meio, não é? A gente marca a média. Às vezes dá certo. Mas aí você vai ver que muitas vezes é aquele caso que enrosca no meio depois. O caso não anda. Por quê? O paciente é assimétrico. Você está colocando um arco simétrico dos dois lados, o paciente é assimétrico. Não vai casar. No comecinho vai até bem, porque é um arco redondo, levinho e tal. Se você põe um arco mais pesado ali, começa a desandar o caso.
Porque o paciente não é simétrico, você está tratando dele como se fosse simétrico. E aí, o 2D não vai te dar essa informação. Você vai ter suspeitas. Você pode ver um panorâmico e ter uma suspeita. Ah, tô vendo que esse corpo, esse ramo da mandíbula, me parece bem menor que o outro. Sugestão, não é afirmação. Mas você já liga o sinal de alerta. Você está vendo aquela tele que tem duas mandíbulas? Nem sempre também quando você vê as duas que é uma simetria, tá? Às vezes a tomada foi feita de ângulo diferente. Isso pode acontecer. Tomara que seja isso, né? O duro é quando não é. Precisa pagar para ver? Antigamente você não tinha tomo, então você não era aquilo mesmo, acabou. Hoje você não tem desculpa mais. Hoje, se você não pedir a tomo e der um problema, o seu colega do lado vai ver, ah, tem tomo, por que não pediu a tomo? Então é importante. Dente incluso. A gente fazia a técnica de Clark antes, né, para tentar ver a posição. Hoje tem tomografia, você vê exatamente onde ele está, fica tudo muito mais simples. Ah, esse dente está com reabsorção, está anquilosado, né? Quais são os limites ósseos? Ancoragem esquelética, preciso ou não preciso? Você precisava colocar onde essa ancoragem? São perguntas que o 3D responde pra gente. Então, o melhor Daniel, exame. Oi. pacientes aí por volta da segunda, da segunda troca de dentes, por 9, 10 anos, dentição mista, né? Com, com alguns dentes, um canino incluso, falta de espaço para premolar superior. Você já pede tomo ou só panorâmica, só a documentação básica? Então, é assim, ó. Na minha rotina clínica aqui, como eu não faço marketing, nada, meus pacientes vêm tudo de indicação. Então, é indicação de outros pacientes ou de outros colegas. Muitas vezes vem de outros colegas já indicados, que é um caso mais complexo, é um canino impactado, incluso, tal. Quando vem com esse filtro, eu já não pergunto tempo, já peço tomografia direto, tá? Eu já sei qual que é o problema, já tenho noção já. O paciente já vem instruído, ou o colega já me falou, ó, Daniel, tô te mandando o paciente assim, o caso é mais ou menos esse. Então eu já peço a tomo direto, tá? Agora, o paciente indicado de outro paciente, por exemplo, meu protocolo aqui normal já é todo paciente que agendou a avaliação, eu já peço apanhar a tele antes. Porque como eu fotografo aqui, escaneio aqui já na hora, isso me ajuda muito já ter uma visão geral do caso. Agora, tem casos que eu faço isso e além disso eu peço a tomo, mas eu consigo explicar o porquê que eu peço a tomo. Eu mostro para ele aqui e falo, olha, tá vendo aqui, ó, seu dente tá assim. Só que aqui eu tenho um exame, eu não tenho profundidade, eu não tenho 3D dele. Para poder ter assertivo, eu preciso de um 3D, tá? Mas então a minha realidade aqui é muito de acordo com de onde vem o paciente, tá? Outra questão super polêmica, né? Relação cêntrica. Ah, qual que é o conceito de relação cêntrica? Tem trocentos conceitos, tá? Então eu não vou discutir aqui nada disso. O que que eu percebo cada vez mais no consultório é que quando você manipula simplesmente, empiricamente um paciente, em alguns casos você vê coisas muito claras, tá? E a maior suspeita que você tem que ter, paciente classe 2 com desvio de linha média inferior. Fique com os dois pés atrás desse paciente, porque esse paciente, ele tem uma tendência, claro que não é sempre, tá? Mas ele tem uma tendência de estar ocluindo com uma diferença muito grande de MH para RC, muito grande. Então, né, aqui, ó, algumas maloclusões, né, elas estão mascaradas em cima de uma MH. Então, você olha o perigo. Sei lá, pedir a pasta sem ver o paciente. Vai vir para você a pasta, você planeja um caso que não é aquilo. Então, você fez um planejamento lindo, maravilhoso, mas que não é verdade. Não é o paciente. E aí? Então, muitas vezes esse encaixe dentário, né, esse MH, vai esconder deslocamento mandibular. Muitas vezes.
a relação vai te ajudar a entender qual que é a real discrepância desse paciente. E hoje em dia, então, com bruxismo, gente, vocês estão vendo o consultório como é que tá, né? Cada vez mais gente apertando. Cada vez mais. E, né, também é outra questão, eu não vou polemizar nesse sentido, né, de falar nada mais profundo, mas o pessoal fala, bruxismo é DTM, DTM é bruxismo. Não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora, claro que o bruxismo, né, como você está sobreusando a mordida, ele tem uma. Se ele já tiver uma alteração oclusal, uma questão articular envolvida, vai aumentar, porque ele está apertando mais, tá? Então, nem todo caso vai exigir você aprofundar mais em sentido de diagnóstico, de exames diagnósticos, do que outros, tá? Agora, você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar, porque você vai fazer um plano lindo, maravilhoso, mas que não é o paciente. E aí, obviamente, aquilo é instável. Então, cuidado com isso. Já comentamos, né, a importância da face do sorriso antes de começar a mecânica. O que você vai fazer? Vai fazer bem para o sorriso dele, né? Não tem dente fora da face, então não tem mais aquela história de só ver foto de dente. De dente. Não. O paciente, e eu, rede social, tá o cara tirando foto dele mesmo ali, né? É o sorriso que manda é isso. Pode observar que a grande parte dos pacientes se procuram por questões estéticas, não é? Ah, meu dente é torto, meu dente é feio, meu dente é... Alguém fala que tem disfunção, que tem alguma coisa mordida? São pouquíssimos. Quem fala isso geralmente já passou por dois tratamentos no passado, né? Que já é um caso hipercomplexo. Então, tudo que você for fazer para ele, né? Torque, protrusão, retração, intruir, extruir, vai impactar na estética, positivamente ou negativamente, depende do que você vai fazer. Linha do sorriso, como eu contei com vocês, eu gosto muito de usar uma linha, que é uma referência, na verdade, chama POEF, Plano Oclusal Estético Funcional. Isso ajuda muito a gente, por exemplo, a avaliar o paciente no sorriso dele, né? Esse caso eu posso instruir um pouquinho o anterior. Ah, não, eu tenho que instruir posterior, tem que, entendeu? Me ajuda muito a definir a minha mecânica, tá? Porque não quero só dar para ele uma boa oclusão. Quero dar uma boa oclusão e um bom sorriso. Sorriso bonito. Volume labial, exposição dentária dele tem que estar planejado, tem que fazer parte do seu planejamento, né? E já falamos, né? A finalização estética começa lá no início, que é só colagem. Seu planejamento depois é colagem. Ô, Daniel, Oi. você tem conseguido pedir no centro de radiologia que eles façam a tomada de perfil com lábio em repouso? Hoje Tem tem. Mas sim, conseguido? você tem que brigar, viu? Tem lugar que tem que brigar. Cara, tem aqui perto, tem uma cidade, não sei qual cidade que é, tem uns alunos que vêm aqui, cara. Todas as teles vêm com a boca aberta, cara. Todas. Aí acontece isso também? Aqui vem com o lábio fechado, ao Apertado? contrário, apertado, fechado. Às vezes a pessoa tem aquela, né? Não tem selamento labial, Tem que vir no daí vem natural. com Então, assim, vem o paciente não natural. pode Isso, estar apertando, isso. mas também não pode É. estar com a boca aberta. Aí não dá para medir o POF. Não, é impossível. É Nenhum dos impossível, dois né? jeitos. Então, ela tem que Os ser dois. natural. Então, se o paciente tem estalamento Isso. labial natural, né, passivo, ok. Se ele tem estalamento labial forçado, o ideal é que ele relaxe para ficar É. com o leve abertura, né? Sem Uhum. selamento, tá? Sim. E se ele não tem selamento, tem que ser feito sem selamento, tá? Sinceramente. Nesse caso, o POF ele é traçado, porque assim, quando a gente usa o POF, a gente usa o estômago, que é a união do lábio superior com o inferior. Sim. Quando a gente não, a gente tá com a boca, o lábio aberto, a gente usa a parte mais inferior do lábio superior como referência, Uhum. tá? Mas Mas aí é uma assim, dificuldade de todo mundo, né? é, aí a É. gente precisa, é aquela coisa, né? Ter um bom relacionamento com a radiologia. Então, assim, é legal você ter uma, uma radiologia que seja sua parceira, né? Você quer perguntar, Fernando, alguma coisa? Ô, Daniel,
Deixa eu só te falar uma coisa de um caso meu que você está falando de autoligado. Eu tenho um caso de classe 1, que era biprotruso dentário, extraí 4 prés, não ia afundar o rosto do paciente porque era dentário, coloquei autoligado e não consigo finalizar. Impressionante. Então, aí assim, a gente tem que avaliar, você me manda para te ver, mas a gente tem que Tá. avaliar o caso, porque pode ter acontecido várias coisas, tá? Você pode ter Ah, perdido a peraí, só fazer um coragem. adendo. Eu coloquei, estava planejado para fazer mini implante, para fazer uma ancoragem, os mini implantes não pararam na boca do Ah, paciente. então. E aí eu coloquei arco de Nance, tudo para poder ter alguma ancoragem e desviou linha média, eu não consigo finalizar, tal, difícil. Então, Depois, eu até ia comentar, né? Assim, se aconteceu isso, algumas você pode ter perdido a ancoragem, como você aparentemente você deve ter perdido a ancoragem, porque não parou o parafuso, pode acontecer isso. Você pode ter perdido o controle de torque, pode ter uma condição envolvida na dimensão vertical. Então, por exemplo, se é paciente é, BRAC, por exemplo, é complicadíssimo. Mesmo que seja indicado uma situação paciente BRAC, para melhorar o perfil, para você fechar esses espaços sem causar sobremordida, meu Deus do céu, eu é uma tô. canseira. E assim, filho de dentista, óbvio, né? Um colega. Se não Ei, meu fosse, Deus do já tinha céu. terminado. Mas depois eu te mando. Mas assim, me chamou a atenção por eu ter montado autoligado. No caso, a prescrição era o Ross, era Morelli e, tipo, tô penando até hoje. Depois eu te mando e a gente tenta descobrir o que que aconteceu aí. Tá, porque assim, é importante descobrir o que aconteceu para tentar dar uma solução para isso, né? Descobrir, tá, aconteceu, ok, por que que aconteceu isso? Tá, Mas é como que a mais gente resolve isso comum agora? ter dificuldade de fechar espaço quando tem 4 extrações com autoligado do que não, né? Como é que é? É mais difícil conseguir fechar espaço de extração com autoligado do que com convencional, né? Por quê? Ah, é a experiência que eu tive, tirando agora que tem outras prescrições, que era o rosa, eu acho que eu perdi um pouco de ancoragem mesmo usando mini implante. Não sei se era o Então, toric. é importante, assim, na minha opinião, é o contrário. O autoligado é mais fácil fechar espaço do que o convencional. Então não sei, foi Porque esse caso que eu teoricamente, pensa tive. assim, ó, teoricamente, por que que é mais fácil fechar? Porque como é que você fecha espaço? Ó, Você precisa ter deslize depende. de fio, não tem? Sim, Eu tenho que deslizar. você tem mais liberdade de deslize, teoricamente vai mais rápido. Exatamente. Então, assim, não foi por ser um autoligado que foi a dificuldade. É outra coisa que aconteceu aí, tá? Tá, Pode ter sido o bracket, pode ter sido o arco, pode ter sido a questão da ancoragem. Então, tem vários tá, fatores aí. Mas o que eu, assim, eu não sei o que foi. Mas eu vou te afirmar que o que não foi, não foi o autoligado. tá. Tá? Porque Beleza, tá bom. tecnicamente, e assim, e é bacana falar sobre isso, você já até estava conversando com o pessoal, e conversando assim, né, acho que tem um almoço no curso que teve agora esses dias aqui, e a gente tava falando sobre, conversando com a pessoa que não conhecia, tal, se eu não tô ligado, usa, mas usa em alguns casos só, tal. Qual que é o seu critério de escolher autoligado ou não, né? Aí ela respondeu, não, o caso tem mais apanhamento eu uso autoligado, nos outros casos eu não uso. Hum. Aí eu não fui entrar em assuntos mais profundos, porque era no almoço e tal, né? Mas até depois eu quero conversar com ela sobre isso, porque tecnicamente, né, teoricamente, é o contrário. O Sim, autoligado, ele é mais fácil de fechar. É que a gente tá. tem medo, muitas, bom, é outras coisas, né? Mas tecnicamente o autoligado ele é mais fácil de fechar espaço do que o convencional, Convencional. tá? Justamente Tá. pelo atrito. A questão só é que assim, quais efeitos colaterais que o fechamento de espaço pode trazer. Aí a gente pode falar muito sobre isso quando eu vou dar aula de ancoragem, que fala mais sobre isso. Mas é mais relacionado à ancoragem, ao seu controle, que daí tem relação ao material que você está usando, que é o bracket ou até o arco, do que o baixo atrito em si, Beleza. tá? Tá bom. Obrigada. Imagina. Então, voltando aqui, né, nos objetivos clínicos, né? Então, vamos lá. A gente elencou tudo lá. O que que a gente tem que corrigir agora nesse caso? O que que eu tenho que preservar? Porque muitas vezes você corrige uma coisa, mas o que você não podia mexer, você mexeu. Quem já passou por isso? Né?
Aí você resolve aquilo e aí fica lá aquele caso um tempo para resolver o que estava bom, né? Eu quero movimentar o quê? O que que eu não quero movimentar? E aí a gente fala, em casos assim, tecnicamente o alinhador é melhor, porque eu quero movimentar dois, três dentes, por exemplo. O alinhador, os outros dentes servem de ancoragem para movimentar aqueles dois. Então, por isso a gente fala assim, quando a gente fala de alinhador, eu não fico falando de marca, não é porque assim, não importa isso. Um alinhador de material mais simples, bem planejado, é muito melhor do que um alinhador de melhor marca do mundo, mal planejado, mal usado, mal indicado. Então, não é a marca, não é isso que vai mandar no tratamento. É a indicação e a movimentação certa. Qual o controle que eu preciso para esse caso? Tá? Então, assim, primeiro eu tenho que definir tudo isso, tá? Meus critérios, para depois escolher o recurso que eu vou usar. Isso é planejamento. E aí, agora sim, vamos pensar na biomecânica, tá? Então, já fiz diagnóstico, já defini objetivos, já sei o que eu quero movimentar, já sei o que eu não quero movimentar, e aí eu vou escolher o meu recurso e para me ter meu controle que eu preciso, tá? Então, brackets, fios, elásticos, levantes, tá? Um monte de coisa que a gente vai usar, que são fundamentais, são importantes, mas eles servem de resposta para a minha pergunta clínica. O que que eu tenho, que eu pergunto, o que que eu preciso? Preciso disso. Essa ferramenta vai me ajudar nisso? Vai, de que jeito? A gente fala, apertar um stop, gente, coisa mais besta do mundo. Qualquer um aperta. Agora, saber aonde apertar, que é outros 500. Né? Aonde colocar, essa é a história, tá? Vamos ver um casinho clínico aqui, ó, que ilustra bem, acho que a gente está falando aqui agora, né? Que o planejamento nosso, né, vai trazer informações para a gente mudar a nossa decisão clínica. Então, esse caso da Isabela aqui, ó. Olha o que ela comentou. Sinto muitas dores de cabeça há muitos anos. Já fui em vários médicos, nunca consegui tratar meu problema. Tá? Mexendo de remédio nunca resolveu. Agora, gente, ó, cuidado com como interpreta o que eu tô falando, porque eu não estou dizendo que a gente vai tratar dor de cabeça, tá? Não é isso que eu tô falando. Estou falando que quando a gente entende bem o caso, a gente começa a resolver algumas coisas que a gente talvez nem esperava, tá? Ah, todos os casos? Óbvio que não. Você tem que entender de novo lá quando falou como assim, ó, por que que tá acontecendo isso, tá? Então tá aqui, ó. Aqui, Stenito, olha o estelamento labial, ó, ou a falta de estelamento labial. Esse caso aí, ó, né? E aqui, ó, olha essa maloclusão, que coisa chata. Não é chato isso aqui ou é fácil de resolver? É enjoadinho, né? Que daí você olha assim, ó. Ah, é uma classe 2. Tá, e é uma classe 2, não parece, né? É uma classe 2. Então, tá. Aí vou montar, beleza. Só que antes de pensar lá no fio, no bracket que eu vou usar, o que eu tenho que saber aqui, ó? O que que esse caso está me mostrando? O que está acontecendo aqui, tá? O que que vocês fariam nesse caso aqui? Qual que seria a ideia? Alguém palpita alguma coisa aqui? Eu acho que é isso. Intrusão Não, de molares? Para eu melhorar acho, a mordida um pouquinho aberta? eu acho que falta um Dando pouquinho contato de prematuro tempo. nos molares, não tá, a mandíbula não está girando, né? O que mais pode ser, gente? Ela tem pouco overjet para poder selecionar essa classe 2, né? Então, é classe 2, mas sem overjet, né? É complicadinho isso, Sem né? evergente. É, isso. Criar Sem um evergente. espaço aí, né? Às vezes, com o Criar o bidimensional, evergente. automaticamente ia criar, né? Por causa da inclinação do incisivo. Então, vamos ver aqui, ó. Lembra da informação que eu falei da dor que ela tinha? Tá, isso daí ajuda a gente a decidir o caso, tá? Vai trazer para a gente ferramentas, elementos diferentes para a gente, tá? A dor, gente, não é o detalhe fora da ortodontia. De novo, não estou falando que a gente vai tratar todas as dores de cabeça em todos os pacientes. Não é isso.
tá? Agora, essa paciente, ela também tinha instabilidade, sobrecarga, tá? Então, aqui, antes da mecânica, é importante eu considerar essa informação, tá? Para a gente conduzir o caso. Então, né, a gente já falou sobre isso aqui já, né? É uma classe 2, mas não, só que não tem overjet. E aí, mais um sinalzinho aqui, né? Tem uma relação sagital aí que a posição decisivos não é a mesma coisa. Parece que não bate a história, né? Porque se é classe 2 tem que ter overjet, não é? Por que que não tem overjet nesse caso? E aí, assim, se eu for conduzir essa classe 2 normal, como a gente começa a fazer, o que vai acontecer aqui? Vai virar mordida de topo, não vai? Agora, por que que tem uma classe 2 mas sem overjet? A Vanessa já deu uma cantada na bola ali já, né? Tem compensações aqui que estão escondidas, Você tá? desprogramou ela? Então, eu poderia desprogramar. É uma excelente alternativa, tá? Mas nesse caso em si, tá? Entendendo tudo que estava acontecendo com ela, eu não desprogramei. O que que eu fiz para ela aqui, né? Então, assim, o caso não ficou mais complexo, só que mudou um pouquinho de maneira de enxergar isso daqui. Aí, ó, lembra que a gente falou de ouvir o paciente? Conversa com o paciente. Olheira enorme, meia não dormia. Para selar o lábio, tinha que fazer força, aquela baita força no mento, tá? Língua entre os dentes. Compensações de dentes, todos os dentes inclinados. Por isso que não tem overjet na classe 2, tá? Essa dor também está relacionada a essa instabilidade funcional. Tinha uma compressão de articulação aqui envolvida, tá? Então, o que a gente fala, né? O diagnóstico não é só pôr o nome nas coisas, é entender tudo que está acontecendo para tomar decisão, certo? Então, vamos pensar aqui o que a gente vai fazer, né? Antes de mexer com mecânica. Tá compensado o dente? Só tem que estar, porque tá com classe 2, você overjet, tá compensado isso, né? O que vai acontecer se eu descompensar? Você vai piorar, ou Metal não, overhead. né? Eu tenho que controlar a torque nesse caso? Poxa, nesse caso é fundamental, né? Tá compensado. É o que vai me salvar. A Vanessa já tem essa, já viu algo parecido. Como é que essa mandíbula tá? Qual que é a relação dessa articulação com a dor dela? Com essa posição da mandíbula com a dor? Tem relação ou não? Que grande parte dos casos não tem. Mas no caso dela, depois de ouvir toda a história dela, tinha muito sentido ter ligação. Quais forças musculares estão atuando aí? E a gente, ortodontista, não foi treinado para isso. Ninguém fala pra gente isso, né? A gente aprendeu a mexer dente. A gente ficou craque de biomecânica. Mas a musculatura, gente, tem total relação com isso, tá? O que que eu quero corrigir? O que que eu não posso mexer aqui, né? Então, planejar, o que que é isso? É a gente pegar essas ferramentas, tudo que a gente está perguntando aqui, ó, e ajudar a gente na decisão clínica, tá? Então, aí agora já começar a organizar o caso, né? Então, a gente viu lá, né? A gente diagnosticou, interpretou todos os dados, definiu os objetivos. Agora, depois de usar o planejamento, agora vamos começar a tratar. Então a gente vai descompensar, que está compensado, com o controle de torque, usar uma sequência de ar que se faz favorável para isso, tá? E sempre com controle. E aqui nesse caso, o que que eu fiz junto? Tá? Esse que é o pulo do gato nesse caso, tá? Eu entrei com a terapia miofuncional junto com a ortodontia. Que é isso daqui? Isso daqui é um aparelho mil-funcional, tá? No caso, eu uso o MyoBrace, mas tem outras marcas também, enfim, tem outras coisas. É outra história. Mas qual que é a função dele? A função desse aparelho, e de novo, não é só o aparelho é uma ferramenta, tá? Junto com o aparelho mil-funcional, a gente trabalha com exercícios com o paciente também. Não é uma fonoaudiologia, mas a gente passa alguns exercícios para ele também. Para quê? Para ajudar o paciente na respiração, para ajudar a equilibrar essa musculatura dela, que está totalmente desequilibrada. Respiradora bucal, língua baixa, interpondo entre os dentes. Selamento labial ativo. Quem faz força para selar o lábio? Não é o orbicular,
não são os auriculares, é o mentoriano. Língua totalmente fora de posição. Se eu não equilibrar isso, eu vou ficar lá a vida inteira ralando com o paciente. E pior do que ficar ralando, o que vai acontecer depois? Você trata, tá, corre, 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 tirou o aparelho, volta tudo. Porque a gente está treinado a tratar a consequência, não a causa. Esse é um dos nossos problemas. Então, aqui, ó, que a gente já sabe já, né? O Bract, ele trabalha o dente. E é maravilhoso, quando bem usado, bem indicado e tal. Falando que é ruim, pelo contrário, é muito bom, a gente usa muito. Mas a gente tem que entender a função, porque ela que vai organizar o ambiente. E aí, né, não dá para discutir o caso inteiro aqui, mas passar aqui uma pincelada rápida, né? A gente usou nossa sequência de arcos, né? Fomos descompensando com controle, tá? A gente tem a vantagem do nosso sistema ter um controle de torque muito rápido, então nosso segundo arco já consegue ter controle de torque. A gente usou elásticos também, e o uso do bifuncional, com a colaboração do paciente, que era hipercolaboradora, e como ela começou a ver resultado muito rápido, principalmente da dor dela, ela colaborou muito mais, ela tem um perfil de colaboração. Tem paciente que não colabora também, né? Não adianta. Os que não colaboram, não adianta. Você precisa do paciente, tá? Então, que a gente fala, a mecânica não foi o primeiro, tá? Ela foi uma consequência do que foi acontecendo depois, tá? A gente foi controlando. Então, o que a gente queria controlar nesse caso? A gente queria descompensar, corrigir o sagital, corrigir as descompensações, né, controle de torque e melhorar a relação oclusal dela que ficasse 2. O que eu não queria? Eu não queria só tratar os dentes. E a gente percebeu na avaliação, em toda a condução com ela, que a dor dela tinha relação total com essa questão articular. E que a posição dos dentes influenciava. Então, o que a gente não queria também? A gente não queria ter uma briga contra a musculatura. Que, gente, contra a língua e a musculatura, a gente perde sempre. Sempre. Vai perder sempre. É uma guerra perdida, tá? Então, você tem que trabalhar com pensamento bifuncional junto, tá? Às vezes, o bifuncional resolve. Muitas vezes tem que fazer fono. Muitas vezes tem que fazer fono. E tá uma complicação arrumar fono. Nossa, fono tá difícil. Bem difícil. Porque senão você vai ter instabilidade no seu caso. E aí é o ponto que a gente fala que o nosso planejamento, que a gente pensou tudo lá antes, vai virar essa biomecânica, tá? E aí, bora tocar o caso, né? Ver se aquilo lá realmente acontece. E aí a pergunta agora não é aquela assim, ah, qual que é o próximo fio, né? A pergunta é, o caso está indo para onde eu quero? O fio que eu vou colocar vai levar para onde eu quero? E aqui, ó, a tela inicial dela, dando um close aqui, né, na relação cruzal. Então você observa aqui, ó, a falta de selamento labial. E aqui tá aqui, eu gosto de fazer. Eu não fico preso a traçados, mas eu gosto de fazer uma comparação de como estava e de como ficou, para a gente observar essas inclinações desses dentes, tá? Então aqui a gente enxerga o que aconteceu. Tá vendo? A gente corrige as inclinações desses dentes e dá estabilidade para ela. E aí uma dica clínica bacana também, não sei se vocês gostam ou não, tá? Mas eu gosto de usar contenção de acetato. Muita gente não gosta, né? Então não vou entrar em polêmicas, mas não importa se é acetato, se é Raul, o que que você for usar, nesses pacientes que têm postura baixa de língua, cria algum dispositivo, alguma coisa para o paciente lembrar de pôr a língua na boca. O que que eu fiz aqui? Estendi um pouquinho a condição no palato e fiz um furinho para ela. Acabou. Tá sempre lembrando de pôr a língua ali. E aí você vai tirando a contenção devagarzinho e tal, e ela vai se habituando para o lugar. Mas ela fez fono, fez funcional, já teve a tonicidade muscular da língua trabalhada, porque senão não adianta, não é só mandar fazer isso. Se não tiver tonicidade lingual, não vai, tá? Tá aqui o caso dela finalizado, ó. Sem mecânicas complexas. É, nesse caso aqui, ó, a gente usa sim ancoragem muitas vezes, mas aqui, ó, não usamos nada de ancoragem, tá? Foi só com o autoligado, bidimensional, uso de elástico e equilíbrio da musculatura. E equilíbrio, o que o funcional ajuda muita gente, além dele ajudar a trabalhar na musculatura, ele ajuda a descomprimir a articulação. E como a gente trabalha com levante de mordida, a gente consegue tratar o paciente o mais próximo da RC possível.
Porque o levante mordido, quando ele é bem feito, ele funciona quase como uma placa, vai, de mio-relaxante, vamos dizer assim, tá? Estou sendo bem simplista aqui, mas se você faz o levante bem feito, você consegue tirar o paciente da MH e trabalhar com LRC. E aí que muda totalmente o caso, entendeu? E quando você usa o bifuncional junto, igual esse caso usou, a gente descomprime a articulação, a gente ajuda a paciente a ter um equilíbrio muscular. E tá aqui a Isabela no final, tá? Do tratamento. Então tá aqui o comparativo inicial e final. Eu ainda, se for criterioso, eu acho que ela tá fazendo um pouquinho de força aqui ainda, tá? Fazendo um pouquinho de força nesse final aqui. Dá pra selar o lado. Mas, a gente não tá vendo o olho dela, mas comparativamente, você vê que a fisionomia dela é mais leve, né? Não tem cara de dor na primeira foto aqui. Tem cara, né, de sofrimento, né? Olha a foto do sorriso dela, como é que era. Agora ela dá um sorriso bonito, aberto. E olha o perfil dela, como é que mudou. É o que a gente fala, né? Uma coisa é tratar. Ah, Daniela, você falou esse monte de coisa, lindo, maravilhoso. Durou isso daí? Olha aqui, ó, 4 anos depois, como é que tá? Já sem contenção superior, já fazia uns 2 anos. Eu costumo usar 6 meses de uso contínuo. Depois eu diminuo meio período da contenção. Depois no segundo ano, primeiro ano, né, eu tiro, deixo à noite, depois eu vou parando de usar de acordo com o caso. Como esse caso tinha uma questão muscular muito envolvida, e como a gente trabalhou com a questão muscular dela, ela nunca mais teve dor. É que ela não gravou depoimento aqui, podia gravar depois. Ela vem todo ano aqui para acompanhar. Acho que deve vir agora. O dela, acho que é no final do ano que ela retorna. Tá com 4 anos e pouquinho já. E tá aqui ela, ó, o rosto dela depois de 4 anos. Ó. Então a gente avalia que é uma estabilidade, né? Foi bem tratado, foi finalizado com sucesso, e mais do que isso, está estável o caso. Então, o que a gente fala, né? Finalizar é uma coisa. Agora, manter finalizado, aí que é outra história, né? Tem uma pergunta no chat aqui, não, né? De uma luzinha aqui, acho que pode perguntar, abrir e perguntar, tá, gente, se precisar. Daniel, Ui, basicamente você fez uma expansão, você reverteu a curva de SPI dela? sim. E descompensei controlando o torque. Uhum, Então, olha só, biomecanicamente foi feito isso, certo? uhum, Agora a pergunta o que foi feito foi isso. Agora, como foi feito isso? Porque eu posso fazer isso de várias maneiras, concorda? sim, De um monte de jeito. E não tem nenhuma errada, imagino eu, né? A não ser que seja mal feito, mas todos os princípios que foram criados foram feitos com o mesmo objetivo, de resolver isso. uhum, Então, a questão que eu levanto muito não em qual melhor ou pior. Agora, primeiro, o diagnóstico, que a gente está falando bastante aqui. O diagnóstico disso. Beleza, fiz o diagnóstico. Qual ferramenta que eu vou usar? Porque eu posso usar, como a gente falou agora há pouquinho, várias ferramentas diferentes e vão funcionar. Agora, eu vou encher o paciente de um monte de coisa na boca dele, não vou? O que eu usei aqui? Bracket, tubo e arco, superior e inferior. Eu usei cursor nos momentos, usei elástico. O que me facilitou o meu trabalho em si, mecânico, né, manual nesse caso, foi ter um bracket autoligado aqui, ajudou, mas não foi tanto autoligado aqui, porque não tinha tanto problema de astema, apinhamento, coisas para ter muito deslize, né? O que me ajudou aqui de verdade foi o bidimensional, porque eu fui preenchendo o slot, eu fui descompensando esse caso. uhum, Certo? E, então, assim, a primeira ferramenta que me ajudou muito foi o bidimensional, e a segunda, nesse caso, foi o fato de eu ter entendido que tudo que ela estava acontecendo com ela foi por conta de um desequilíbrio muscular, então eu trabalhei na musculatura dela. Eu poderia, por exemplo, ter tratado só com o meu funcional.
Poderia ficar muito bom. Poderia ficar uns dentes não tão alinhados, porque ele não faz isso, tá? Mas funcionalmente ela poderia ficar totalmente estável. E eu até eu tenho alguns casos de funcional, quando falar disso, eu já corrigi classe 2 mais de minha classe 2 sem usar um bracket, com o meu funcional. Porque é questão de entender o problema do paciente, né? E a gente vai vendo cada vez mais que a classe 2 não é genética, ela é funcional. E aí tem muitas coisas envolvidas. Mas se for resumir biomecanicamente esse caso, foi isso. Entendeu? Foi reposicionar. E outra grande coisa que aconteceu ali, a gente pacificou a TM dela. E aí que o pessoal fala, ah, a horta tem a ver com DTM ou não tem, né? Aí Ô, é uma outra Daniel, discussão. O que não falta é polêmica, né? Daniel, deixa eu te perguntar, eu não conheço o sistema MyoBrace, só ouvi falar. Quanto tempo você usou nesse caso? Até resolver a classe 2 ou até resolver a Não, eu dor? usei. Ela usou durante. Não sei se foi. Não foi todo, não, mas foi, vou te dizer aí, 70% do tratamento. Aí você monta o aparelho e já entra com ele. É assim, tem várias linhas, vários tipos, né? O MyoBrace em si, ele tem vários aparelhos, tá? Então, assim, nesse caso, eu usei um tipo de MyoBrace que ele tem uma canaleta para entrar com bracket, Hum, certo? Então, esse caso foi usado desse jeito. Mas eu posso usar ele só com MyoBrace sem ter aparelho. Posso usar com alinhador, entendeu? Aí vai muito do paciente. Tem vários casos que o paciente não aceita desde o início. E aí tem que ir explicando. Muitos pacientes eles usam, quando precisa, né, de tipo de caso, eles usam lá do meio para o final, porque ele está entendendo a diferença. A gente tem que meio que ir conversando com ele, explicando, né? Mas quando o paciente adere, aceita e usa, é maravilhoso. Eu ai, falo assim, que o legal. MyoBrace, até uso, não uso tanto mais quanto eu gostaria de usar, porque os pacientes hoje, gente, eles querem uma pílula mágica que vai lá e resolve tudo sozinho. E isso, na verdade, não existe. Até pode existir, mas é base de efeitos colaterais e números, né? Hum, Ninguém quer pagar o preço, quer, né, é, tratar de verdade as causas dos problemas. Eles querem tratar a consequência. sim, Na verdade, é muito isso. bom, Só que a muito gente não tem bom. estabilidade, né? Então, quando a gente fala, né, a estabilidade, ó, vai começar desde quando? Não é, é lá no meu diagnóstico. Então, não foi a minha biomecânica que resolveu o caso, tudo. Ajudou muito. Mas o que resolveu foi que foi a minha primeira consulta, lá na primeira vez que ela veio aqui, para me explicar, entender todo o contexto dela. Poxa, esse caso precisa disso. E a minha função é explicar para ela que precisa. Se ela vai querer usar, não é outra história, mas a minha função eu fiz, explicar. Se ela não quer, ela sabe por que ela não usou. Mas ela teve acesso à informação. Então, ela que não quis, tá? No caso dela foi fantástico, tá? Então, lá, ó, se a causa funcional permanece, a mecânica sua vai até alinhar. Você vai ralar, mas você vai alinhar. Mas vai ficar estável. E aí, eu faço todos os pacientes no meu consultório aqui, eu mando, então o paciente ajuda numa avaliação. Eu mando para ele um questionário no Google Forms, vai no celular dele. Então ele preenche lá o questionário. Então tem um monte de perguntas, um monte de coisa que eu preciso saber. Uma das perguntas é: você já fez tratamento ortodôntico no passado? E eu tenho aqui anotado, já faz tempo que faço isso, então eu tenho 380, 370, sei lá quantas avaliações feitas nesse período todo que eu faço isso. E quanto mais você faz, mais você consegue ter um padrão dos seus pacientes, que ele vai gerando médias, né? No caso, você tem estatística, né? E por que eu tô falando isso? Porque na minha estatística aqui, ó, dos meus pacientes, quase 60% já fizeram tratamento no passado. Ou seja, não foi sucesso que foi feito. Entendeu? E não é subjetivo isso, esse é o objetivo, são informações que ele me passa. Então você faz a média aqui, tá? Isso é bacana fazer porque se você entender seu público, tá? É bem bacana isso daí. Então, e assim, quando o paciente vem, você já vem com informações para poder entender melhor o que ela está falando. Você entendeu como é que vem? Olha só, eu comecei a entender o paciente antes de, quando o dia que ele marcou a consulta comigo.
Então ele agendou a avaliação, já recebeu o questionário, preencheu. Se ele, e muitos deles já vêm com a panorâmica ITL na mão. Na mão não, né? Já vem pelo iDoc já direto. Então eu já tenho acesso a isso já. Então eu já sei mais ou menos o que ele quer, qual que é o objetivo, mais ou menos algumas características dele. Já tenho radiografias. E aqui, ó, eu já consigo avaliar melhor, conversar melhor com ele, conversar direcionada a conversa. Eu já direciono para o caminho do que ele me falou. Informações que ele me passou já antes. Tá? Concorda que tudo isso daí já muda o seu contexto? Já muda a sua avaliação inicial? Então, nesse caso aqui, eu quis propor esse caso justamente por isso. Tá? Porque assim, é um caso que a gente não está discutindo aqui biomecânica. A gente até pode depois discutir isso, mas não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é mostrar o quê? A importância do diagnóstico, a importância do planejamento, o quanto que ele muda o seu caso. Então, né, a gente já perguntou aqui, né? O aparelho, ele resolveu o caso? Sim, sim, vírgula, né? Não é um sim, exclamação. É um sim, vírgula, não sozinho, tá? O que que resolveu? Foi lá, de novo, aquela sequenciazinha lá, ó, diagnóstico, planejamento, mecânica, função, controle, acompanhamento, tá? Por isso que eu fico falando assim, isso é que é o sistema, né? Você entender todo o sistema. Não é só uma peça, uma coisa ou outra. Biomecânica é fundamental, importantíssimo, mas não é só isso, tá? Então, assim, a partir. Até a gente se alonga, né? Já ser rápido, então a gente passa a falar, não para. Mas é gostoso. Na É, verdade, isso que é a ortodontia, né? não é? Isso é a beleza dela, né? Então, e fica aquela coisa, né? Vamos usar, não sei o que lá, 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 lá. Não que é ruim, mas não é só isso, né? Não é só isso. E aí, gente, é assim que a gente fala, né? Agora começa a ter conexão. Então, assim, quem viu a primeira aula, que a gente falou lá da questão do bracket em si, né? A gente explicou a característica do bracket, né? Quando a gente precisa de controle. Hoje a gente está falando de planejamento, né? O que que a gente tem que planejar antes? E aí, a partir daí, a gente vai começar a cada mês, que a gente está nessas reuniões aqui mensais, né? A gente vai começar a montar todos os pontos desse quebra-cabeça, tá? Que desse nosso sistema, tá? Então, mostrar que não é só um bracket, não é uma sequência pronta. Não é aquelas famosas receitinhas de bolo, né, que a gente faz, tá tudo pronto, né? É uma maneira de organizar todo o pensamento clínico, tá? Sem partir do diagnóstico. Nosso planejamento, sempre isso aqui, ó. Diagnóstico, planejamento, mecânica, controle, toda essa sequência, tá? Então, né, de novo, a gente já viu no comecinho lá, ó, é um sistema. Então, a gente vai ter a parte de brackets, planejamento, e a gente está desenvolvendo algumas ferramentas de planejamento, que vocês vão ver logo, logo, vai estar bem bacana. Ancoragem, né, aí tem relação com o caso que a Fernanda citou aqui, mas ela citou, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem pelo menos um, dois casos que já aconteceu isso. Todo mundo. Eu me coloco no meio com um monte de casos também. Que a gente só aprende assim, né? A gente, eu falei na aula passada, né? Tem os burros, né? Que cometem o mesmo erro sempre não aprende. Tem os inteligentes que cometem o erro, aprende, não erra de novo. Comete outros erros, mas não o mesmo. Né? Eu falo assim, eu sou inteligente, eu acho. Eu tenho que cometer outros erros. Mas eu falo assim, o bacana é ser sábio, né? Que o sábio aprende com o erro do outro. Então, vamos aprender com o outro está fazendo de errado. Que a gente fala, não tem medo de mostrar que o caso é errado. E o pessoal que, né, o pessoal que. Eu tô vendo quem que tá aqui junto, que eu tô vendo aqui. Tem uma turminha aqui. Alessandro, tudo bom? Não te vi que você estava aqui, ó. Tava escondidinho aqui na. Deixa eu ver quem mais está aqui. A minha tela tá na tela inteira, eu não vejo todo mundo que tá aqui. A Agnes está aqui. Tudo bem com vocês? Tem um que eu não sei quem que é. Depois me fala quem que é aqui, ó. Tem o número 247906. Deixa eu ver quem mais aqui. Não consigo ver todo mundo. Depois vocês põem o nome para mim aí. Mas o pessoal, né, a Alessandra já fez curso comigo também. É, vê, né, gente, mostra um monte de erro, tá? Porque quem não erra, gente? Nossa, mãe do céu. Quantas vezes deixei bracket aberto, clipe aberto do bracket? Trocentas vezes, colar errado. E a gente fala muitas vezes, e assim, que eu falo de fotografar de novo, né? Hoje tá falando de foto, que eu acho importantíssimo. Às vezes eu vejo na foto. Vou tirar, na boca você não vê. Tá mexendo, vai tirar foto, você percebe. E aí depois a gente vai embora.
Deve ter que mandar voltar. Putz, ficou aberto o clipe lá. Volta e tem que fechar esse clipe. Se não fechar, desanda tudo, né? Acontece, acontece. Eu vi aquele tal de Damon, né? Que lá é o demônio mesmo. Aquele tal de Damon. Ah, saco Cara, aquilo. quando eu não conhecia. Primeiro que eu vi Damon, a primeira vez foi em 2010, 11, sei lá quando é que foi. Aí eu vi, Damon, né, velho? Eu sabia que era um cara, falei, não, do demônio, né? Esse nome. Ai, Deus do céu. Quando é bom, mas quando a gente cola errado um pouquinho, já tá aquela. É, e assim, o Terrível. bidimensional que a gente usa, então, é muito mais. Porque, assim, assim, como a gente preenche totalmente o slot, se você colou errado, vai gritar no seu olho ali o que aconteceu de errado. Então, é assim. Então, assim, ó, nas próximas aulas, né, aberto que a gente está fazendo aqui agora, a gente vai depois, com o tempo, todo mês falando de um ponto diferente, entrando mais a fundo nos assuntos, né? Enfim. Então, assim, de tudo isso que a gente falou até agora, né? Quais são as ideias para a gente levar? Que o planejamento não é a parte burocrática, tá? É aquilo que, se você for bem feito, é a parte que vai impedir de você cometer erro, ou te diminuir essa margem de erro, tá? Você não vai tentar, ou vai ficar muito mais apurado o seu pensamento. Diagnóstico não é ficar fazendo listinha de coisas, tá? É interpretar o que está ali, fazer hierarquia do que é mais importante do que não é. Biomecânica, ela começa antes da colagem, tá? Então, assim, não é pegar, colar e pronto. É entender o que está acontecendo, tá? Qual que é o seu plano, né? Ahn, a previsibilidade, ela vai começar lá antes. Então, assim, se você entendeu a causa do problema, você vai pensar, você vai ver o que está acontecendo. E aí você diminui muito essas margens, tá? E a cada consulta você acompanha isso daí, certo? E aí, né, pra gente, quem tiver interesse, tá, quiser aprofundar, né, nesse raciocínio mais a fundo, né, então todo mundo vai estar aqui a partir de agora, primeira semana, era para ser semana passada, mas teve aula da Patrícia Valério, né, que deu o Júlio Laranja, então a gente adiou para hoje, mas a ideia é sempre fazer no na primeira quarta-feira do mês essa aula, então já programem aí, né, primeira quarta do mês esse horário, a ideia é ser das 8 às 9, 9 e pouquinho, mas são quase 20 para as 10, mas tá bom, não tem problema não. Tá? Papo gostoso, papo que a gente gosta. Então a ideia é a gente pensando, né, em lógicas diferentes, mudar olhares, né, discutir, bacana conversar assim, né? Eu particularmente gosto do ao vivo, do presencial, de estar junto, né? Muito mais gostoso. Mas, por exemplo, o Celito mora longe, a Alessandra mora longe, a Agnes mora longe, né? Tem mais gente que mora longe aqui. E não dá para se encontrar sempre, né? Então, até eu falo para vocês, poxa, mostra a carinha, né? Igual vocês estão fazendo aqui. Mostra a carinha que é muito bom te ver, né? Ver que vocês estão participando aqui. E é estranho falar sozinho, assim, por nada, né? Ah, é a Cintia ali, agora que eu vi, ó. Tudo bom, Cintia? Tá com pseudônimo aí. Então, ó, a gente vai ter sempre essas aulas, tá? Essa foi a segunda. Muita gente não pôde participar hoje, me mandou mensagem. Aí, o que que a gente faz sempre? A gente vai gravando. Ah, Agnes ali, oi, Agnes. Tudo bom? Quanto tempo, hein? Ô, professor, desculpa aí, nem falar, tava jantando. Sem problemas, não. Pode, é bom falar de vez em quando pra gente saber que você está aí. Mas, então, assim, a gente sempre vai estar aqui, né, para a gente poder conversar sobre ortodontia, tá? E quem quiser saber mais, entender mais, entrar mais a fundo, né, a gente está montando as turmas novas do curso de imersão, que a gente vai a fundo, ali são 8 dias inteirão ali falando disso, né? Não são 8 dias seguidos, não, tá? São 2 dias por mês durante 4 meses, certo? Antes era só ao vivo. Agora a gente faz online também. Acho que não, a Alessandra fez vários modos online. Tem uma turma que faz online porque por causa de distância, né? E é complicado ficar vindo para posto e tal. Eu falo, quem puder vir, venha, que é muito mais gostoso, né? Quem é daqui, né? Claudinha, Fernanda, aqui é muito bom, né? A Cíntia. Mas quem não pode vir, a gente faz online. E o que é que a gente tem feito? A gente faz pelo Zoom, como a gente está fazendo aqui agora. A gente grava as aulas todas e essas aulas podem ser, vai para o site e aí você pode assistir a aula depois de novo,
né? Claro que como são aulas ao vivo, elas são fechadas para a turma que assistiu. Então, assim, a turma que terminou, a turma 13 que terminou passado, elas têm um espaço deles que eles podem assistir lá, né? A turma nova 14 começa agora em agosto, vai ter um espaço deles, né? E outra coisa, são cursos, a turma é pequena também, o curso é muito individualizado. Então é muito assim, de ficar conversando, trocando ideia. Então, assim, tem turma que pede, pergunta mais de uma coisa, outro mais de outra. Tem muito direcionado, a gente fica muito próximo, né? Então, o que a gente fala, né? Essa aula aqui é para a gente mudar o olhar, né? E quem vai para a imersão entende mais a fundo todo o método mais clareza, né? Então, fica o convite. A gente vai começar a turma nova agora, dia 28, 29 de agosto. Como eu falei, formato híbrido. Total são 64 horas de aula. Então, vai ser agosto, setembro, outubro e novembro. Sempre a última semana do mês, tá? Porque a gente vai ter esse manda mensagem no particular que a gente vai conversando, tá? E manda mensagem que a gente troca ideia sobre isso. Depois, gente, me mandem mensagens lá, tá? Do que a gente falou aqui. E até do dia a dia mesmo, pra gente ir conversando mesmo. Qual que é a maior dificuldade que tem? Ah, é o diagnóstico. Ah, não, na hora de planejar, eu tô bom no diagnóstico, mas é o planejamento. Não, é minha mecânica. Qual mecânica que eu vou usar? Qual aparelho? Qual bracket? Qual fio? Qual sistema? Né? A minha dificuldade, eu até diagnostico bem, planejo bem, sei escolher a mecânica, mas o meu controle durante é difícil. Ah, não, não consigo finalizar o caso. Finalizar é difícil, né? Mesmo que quem tem esse controle de troca, às vezes tem uns casos complicados, tá? Então, me manda isso depois, tá? Gente, perguntas? Falei pra caramba aqui, né? Querem fazer pergunta? Eu queria só agradecer o convite, a aula excelente, viu? Eu fico feliz. Agradeço. Muito bom. Venha, participe sempre. Obrigada. Valeu, professor. Muito bom. Agradeço. Então, gente, ó, já põe na agenda de vocês aí, ó. Aqui tem as datas das próximas, tá? Então, dia 5 de agosto, que vai ser a próxima quarta do 5 de agosto. A gente vai falar de stop, levante, sequência de arcos. Lá em setembro, vamos falar mais de ancoragem. Outubro, a gente vai falar mais do que a gente falou um pouquinho aqui hoje já, de função, musculatura, estabilidade. Novembro, a gente vai falar da ortodontia em si como um sistema de trabalho, tá? E em dezembro, a gente vai falar, né, encerrar o ano, vamos dizer assim, tá? Mas a ideia, assim, é que a gente continue esse projeto aí indefinidamente, tá? Então, assim, ó, até para vocês que participaram aqui, chama os colegas aí que tem próximo, tal, se achou legal, tá? Manda participar pra gente ir aumentando a turminha aqui, tá joia? Gente, é isso. Obrigado por estarem até agora aqui ouvindo. E estamos aqui abertos, né? Todo mundo aqui tem meu contato, mandem mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Tá bom. Obrigada. Um abraço a Boa todos noite. aí. Valeu, gente. Boa noite. Tudo de Obrigada, bom. boa noite. Obrigado, Tudo de hein? bom. Tá Tchau, bom. tchau. Valeu. Obrigadão.